Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula mais uma vez. Agora nós iremos falar, pessoal, sobre os processos de separação. Eles são importantíssimos. Aqui quem fala com vocês é o Yuri, tá bom? E a gente vai conhecer esse mundo da química que é fundamental, principalmente para quem é da indústria, para quem trabalha em laboratório, para conhecer os mistérios que tem atrás em cada separação de materiais, ok? Ou seja, esse é um assunto do nosso primeiro ano e é um assunto, gente, que nós usamos desde quando somos bem novinhos. Nós usamos os processos de separação para dividir as coisas, para separar as coisas. E na química, gente, é a mesma coisa. Todas as vezes que nós estamos falando em processos de separação, nós estamos aplicando conceitos físicos, ou seja, nós não estamos mudando a estrutura do nosso componente, nós estamos separando eles, ok? Ou seja, nós estamos vivendo as etapas físicas, os processos físicos, ok? Vamos lá no slide para a gente começar a definir isso tudo, ok? Separação de misturas. Gente, por que é tão importante? Porque a gente tem que estudar isso. Gente, olha só. Na natureza, nós vamos encontrar esses materiais em formas de misturas de várias substâncias. Ou seja, é importantíssimo quando nós estamos em laboratório, em indústria química, a gente separar essas misturas para que a gente consiga isolar para usá-las de uma forma mais prática, tá bom? Ou seja, essa separação nós vamos chamar de desdobramento ou de fracionamento. Todas as vezes, gente, aqui que eu falar em desdobramento, indica separação, indica fracionamento. Olha só, gente, aqui é um exemplo clássico. Aqui eu tenho água e sal, ou seja, para alguns é muito difícil de separar. Mas não é. Ou seja, para eu separar a água do sal, eu tenho que desdobrar, tá bom? Eu tenho que fracionar. Vai existir um processo de separação. Uma via vai para a água e depois eu tenho apenas o sal, ok? Isso nós chamamos de desdobramento ou de separação. Corta para mim. Gente, essas etapas nós temos diversos tipos. O da água e sal é apenas um dos tipos de desdobramento. Temos vários outros que nós iremos conhecer aqui e agora, tá? No nosso dia a dia, gente, nós usamos diversas coisas. Usamos diversos processos de separação. Corta aí no slide. Quando você vai fazer o seu café, aquele para você acordar aí, nós usamos água quente para extrair o café. Ou seja, nós já usamos aí um processo de extração. Nós estamos extraindo o café do pó do café, tá bom? Dando origem a uma ótima bebida que muitos amam. E em seguida, nós usamos o processo de filtração, ou seja, esse pó do café, onde essa água extraiu esse café, vai passar por um processo de filtração para separar o pó do líquido e ficar aquele café maravilhoso. Gente, corta aqui para mim. Quem é que não gosta de tomar um cafezinho? Quem é que não gosta de tomar um chá? Gente, quando vocês fazem isso, a química por trás, os processos de separação estão completamente aplicados. A gente extrai o café na extração, depois a gente filtra ele na filtração, ok? Corta no slide agora. Quando você está lá fazendo uma obra, quando você está separando lá as coisas, acontece algo também importantíssimo. O processo de
peneiramento ou processo de tamização. Gente, isso também é um processo de separação. Não é uma coisa que está longe da sua realidade. É uma coisa que está do lado, tá bom? Nós usamos as etapas de peneiramento ou de tamização, tá bom? Para a gente separar, para afinar a nossa areia, para ela ficar lá boa, ok? Vamos começar agora conversando um pouquinho sobre o processo de filtração, tá bom? É um processo mecânico, ou seja, tipicamente físico, que serve para desdobrar misturas heterogêneas de um sólido disperso em um líquido ou um gás. Gente, aqui nós temos um papel de filtro onde vamos dobrá-lo até ele se transformar em um filtro. Esse filtro ele vai ser adaptado a um funil de filtração que nós encontramos nos nossos laboratórios químicos, ok? Esse apresenta, e quando eu quero separar alguma coisa como água e areia, ou seja, quando eu tenho uma mistura de um sólido em um líquido, eu coloco ele dentro desse funil de separação, nós geramos um sólido separado, ou seja, saio apenas com a água e a minha areia fica retido no filtro. Esse é o que nós chamamos de processo de filtração, ok? Na indústria, gente, também, a filtração também ela é muito usada. Nas nossas chaminés de fábricas, aí dentro, gente, temos um grande filtro. Era para sair coisas ainda piores, tá? Mas aí dentro temos um filtro também. Nós temos também, gente, a água da Compesa, que tem diversos filtros de areia. Olha só o quantas coisas isso está envolvida em nossa vida, tá bom? Temos os filtros de barro, de água, que nós usamos também. Eles estão lá também usando o processo de filtração, tá? E quando a gente quer acelerar o processo de filtração, nós usamos a filtração a vácuo, tá? Gente, eu queria que vocês vissem aí esse funil de Birchner, ou seja, que nós chamamos de funil de porcelana, tá bom? Onde nós temos o filtro, nós temos um fundo que ele é perfurado e temos uma rolha de borracha que ele é encaixado no frasco de Kitasato, que é esse elemento aí, onde nós vamos adicionar uma bomba a vácuo para criar um vácuo aí no meio, para ele filtrar de uma forma mais rápida, ok? Ou seja, para apressar a nossa filtração, nós usamos a filtração a vácuo. Agora, outro que também é muito importante, que nós usamos bastante também, é o processo de decantação. Corta aqui para mim, por favor, tá? Vai ser um processo mecânico, pessoal, que vai servir para a gente separar uma mistura heterogênea de um sólido num líquido ou de líquidos immiscíveis entre si, tá bom? Ou seja, de sólido num líquido ou de líquidos que não se misturam. Isso que indica immiscível, tá bom? Olha só, gente, quando eu tenho lá uma areia que ela é uma areia barrenta, tá? Nós temos essa areia que está em suspensão em água. Quando nós esperamos um tempinho, essa água ela fica mais clarinha e a areia ela decanta, ela desce. A areia vai para o fundo do recipiente. Isso nós chamamos de sedimentação. Vem aqui comigo, sedimentação, tá? A água pode ser separada também pelo
decantação, ou seja, quando estamos inclinando a água e eu saio logo a água e eu fico apenas com areia no fundo, ou quando eu aspiro essa água através de um sifão, tá? Eu queria... Corta aí no slide. Eu tenho o processo de sedimentação, quando essa areia vai para o fundo. Depois eu uso o processo de decantação para separar essa água da areia. E esse finalzinho eu uso o processo de sifonação, que essa água ela vai para o outro recipiente devido à diferença de pressão. Nós chamamos isso de sifonação, tá? Agora, centrifugação, gente, também muito importante pra gente. Quando eu quero acelerar o processo de sedimentação, eu uso a centrifugação, tá? Onde uma máquina que nós chamamos de centrífuga vai imprimir uma rotação rápida ao nosso recipiente, onde ali no meio eu tenho um sólido que está em suspensão em um líquido, tá? Olha só, gente. Aqui eu tenho um sólido mais um líquido e esses tubos estão em repouso. Quando essa máquina começa a gerar esses tubos, isso acontece a centrifugação. A fase sólida se separa mais facilmente da fase líquida. Na decantação também nós temos o que chamamos de câmaras de poeira, que também estamos aí vendo na indústria, tá? Onde essas partículas elas vão cair, elas vão decantar e elas vão perder a sua velocidade, elas vão se depositar no fundo. Olha só aqui, gente. Eu entro gás com poeira, eu entro nas câmaras de poeira saindo um gás limpo. Aí também é um processo de separação importante para a gente. Ok? Mais uma vez, aí, gente, nós temos dois líquidos que são immiscíveis. O que isso indica? Líquidos que não se misturam. Corta aqui em mim, tá? Gente, olha só. Aqui eu tenho um funil de decantação, tá bom? Aqui eu tenho um líquido menos denso. Se ele é menos denso, ele fica na parte de cima. Se ele é mais denso, ele fica na parte de baixo. Ok? É um funil, eles são immiscíveis, ou seja, eles não se misturam, ou seja, o mais denso fica embaixo, o menos denso em cima. E aqui, gente, eu tenho uma torneira. Isso aqui chamamos de funil de decantação. Temos também todos os nossos laboratórios químicos, um funil de decantação, tá? Ou seja, por esse aqui ser mais denso, ficar aqui embaixo, é só abrir aqui essa nossa torneira para sair, para a gente se separar. Corta no slide, ok? Ou seja, é só abrir essa torneira que a gente consegue separar os dois líquidos. Destilação também é muito importante, tá bom? Também, mais uma vez, é um processo físico que vai separar, que vai desdobrar as nossas misturas homogêneas. Gente, aí eu estou falando em mistura homogênea, que eu só tenho uma fase, que eu não consigo enxergar diferenças fases. Ou seja, nós vamos separar as nossas misturas homogêneas como soluções de sólidos em líquidos, como na nossa destilação simples, ou as soluções de dois ou mais líquidos, que nós chamamos de destilação fracionada, tá bom? Gente, é um processo um pouquinho mais complexo, tá bom? Onde aí eu tenho uma mistura homogênea, onde eu vou aquecer essa mistura, e aí ela tem diferentes volatilidades. Com esse aquecimento, aqui é mais leve, ela se separa, e aqui é mais pesada, fica lá, tá bom?
Com isso eu consigo separar as duas. Essa mais leve passa por um condensador, saindo como um líquido mais volátil, ok? Quando a gente destila dois líquidos miscíveis entre si, a separação tende a ser melhor quando eu tenho uma maior diferença de volatilidade. Ou seja, vai ser mais leve que o outro, tá bom? Gente, a destilação em si, ela é muito usada na indústria, que nós chamamos das torres de destilação de petróleo, e também é usado no processo de cachaça, de fazer aguardente, enfim, tá? Aqui, gente, é uma imagem importante. Aí é a forma que a gente faz a cachaça, como se faz aguardente. É um processo de destilação. O álcool, ele é mais leve, ele é mais volátil, ele sai por cima e depois nós conseguimos resfriá-lo para assim fazer a aguardente, a cachaça, tá? Fora também as torres de destilação de petróleo. Temos também a cristalização, tá bom? É um método, pessoal, físico que vai separar e purificar o sólido. Gente, é muito usado para usar e fazer o sal que nós usamos na nossa casa, tá bom? O mar, gente, tem vários sais, ou seja, é só essa água, ela seca, ficando assim apenas o sal, e esse é o processo de cristalização, tá? E você também pode isso em casa também fazer. Põe lá água e sal, espera essa água sair, com isso tu consegue obter sal, tá bom? Gente, nós temos diversos outros etapas e processos, enfim. Nós temos o que chamamos de extração líquido-líquido, tá? É quando um líquido consegue retirar um componente de uma mistura. Nós temos aqui também aqui, perdão, gente, olha só, aqui é o caso. Eu tenho água, eu tenho bromo e clorofórmio, tá bom? Se eu quero retirar um do outro, nós aí fazemos uma extração líquido-líquido, tá? Nós temos também, gente, que chamamos de separação magnética. É quando ali no meio eu tenho um componente magnético, tá? Que eu uso lá um ímã e eu consigo separá-lo, tá? Exemplo. Vamos para o nosso exercício agora. Foca em mim agora. Olha só, gente. Inicialmente eu tenho sal de cozinha, areia e ferro, tá bom? Aqui eu faço eu divido, separo, aqui eu fico com ferro e sal e areia. Aqui depois eu faço um novo processo, areia e água. E aqui outro nosso processo, sal e água, ok? Quais são esses três processos que nós usamos aí? Foca no slide. Gente, olha só. Como é que eu faço para separar o ferro de sal e areia? Claro que é a nossa separação magnética, ok? Como é que aí, gente, eu faço para separar? Eu vou adicionar água, tá bom? Na areia mais uma solução aquosa, tá bom? Aí, gente, eu posso usar um processo de filtração para eu dividir a areia dessa nossa
solução aquosa. E no último, para eu separar o sal e a água, eu posso usar aí um processo de destilação, tá bom? Com certeza aí é a letra B. Nossa última questão agora. Como é que eu faço para separar azeite, água e açúcar? Tá bom? Eu tenho uma fase de azeite e outra de água e açúcar. Ou seja, aí, gente, eu posso usar a decantação, ok? E para separar a água e o açúcar, eu posso usar o processo de destilação, ok? Gente, é isso. Encerramos a aula de processos de separação. Muito obrigado a todos e eu espero aí vocês